Oi, pessoal, estamos aqui hoje gravando mais um Podtech. Trouxemos o Renato Inama para falar de um tema um pouco diferente, que a gente ainda não abordou aqui no nosso canal. Vamos falar de um terceiro tipo de posto de combustível, né? Então conhecemos o posto urbano, posto de rodovia, e hoje nós vamos falar do posto na Marina. Renato, obrigado por estar aqui mais uma vez, né? E vou deixar aqui uma primeira pergunta. Legal, Joyce. Conta pra gente, posto de marina é igual aos outros postos de rodovia e urbano? Quais as diferenças? Oi, legal, Joyce. Olha, esse é um tema que a gente ainda não tinha abordado, um tema super interessante. Pouca gente conhece, mas é uma realidade. Há veículos tanto em rios quanto no mar e eles também vão demandar de combustível. Então, sim, existem postos revendedores de combustíveis alocados em marinas. E para a tua pergunta, né, se eles são todos iguais, há algumas diferenças técnicas, né? Há algumas diferenças entre eles. Então, não é a mesma coisa. Embora o cenário seja, ao meu ver, bem mais encantador, né? Você tem ali, por vezes, lanchas, jet skis vindo abastecer. É um momento diferente. Esse é um cenário mais de diversão, turístico, legal. Mas também há o abastecimento de embarcações de pesca, rebocadores, veículos de serviços que trabalham tanto no mar quanto em rios. Então, hoje, quando a gente fala se é tudo igual, não é tudo igual. Existem características a serem respeitadas e, tecnicamente, você tem que atender a elas. Ambientalmente, também é um cenário tão rígido quanto um posto de rodovia e um posto urbano, mas não são diferentes, não são totalmente diferentes, mas a tecnologia empregada é uma única exclusiva. A gente pode falar mais sobre isso agora no nosso bate-papo, Sim, tá? Então conta pra gente, o que diferencia, né, o posto marina? Quais seriam essas diferenças? Bom, legal. Uma das escolhas que um revendedor que vai trabalhar num posto marina, ele vai ter que fazer, é que tipo de acesso as embarcações vão ter. Isso está um pouco atrelado ao calado das embarcações, né? A profundidade mínima que aquela embarcação precisa para chegar num pier de abastecimento. Então a gente tem visto alguns postos marinas que estão sendo construídos muito próximos da costa. Há um bom calado, uma boa profundidade, e eles estão alocados na área terrestre mesmo, eles não estão alocados mais para frente, avançados. Há outros postos que têm um pontilhão. Então esse pontilhão é um avanço de um pier em direção às profundidades maiores, e ali, via de regra, um flutuante na ponta, e um terceiro posto marina muito interessante, que é uma balsa. Então, essa balsa, ela tá lá com grandes tanques embaixo dela, e ela tá flutuando em algum local de um rio ou em uma área abrigada do mar, mas hoje você tem essas três diferenças de aonde você vai disponibilizar a bomba de abastecimento para que um jet ski, um iate, uma lancha, um barco pesqueiro se aproximem e façam esse abastecimento. Joyce? Que interessante, né? Realmente não deixa de ser um posto revendedor, mas num outro formato. E por que o empresário deveria se interessar em abrir esse tipo de estabelecimento, esse tipo de posto? Bom, o posto marina, ele traz uma variável que não é tão comum no posto de rodovia e no posto urbano. O posto marina, que abastece barcos de passeio em geral, ele tem uma margem, uma rentabilidade maior. Ele também é exigido em um serviço de mais excelência. Ali você tem embarcações de alto valor agregado chegando para serem abastecidas. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso. Ele tem um barco de 62 pés e com muita tecnologia embarcada nas motorizações. Então a preocupação com a qualidade do combustível é gigantesca. Esse barco, ele não pode ter falhas, né? Ele pode estar por vezes avançado no oceano, mas tudo isso acaba trazendo rentabilidades maiores. Então, salvo um posto que abastece grandes barcos pesqueiros ou rebocadores, onde isso está muito mais atrelado a volume de combustível, um posto marina em um ambiente de recreação,
com lanchas, jet skis e grandes iates, ele sim é um posto que traz uma rentabilidade maior, mesmo vendendo menores volumes de combustível. É bem legal, é bem legal. O investimento inicial é similar a um posto urbano, por exemplo? Sim, hoje você tem um nível de investimento muito parecido entre esses estabelecimentos, porque eles não deixam de ter um tanque, muitas vezes subterrâneo. Hoje os postos Marina têm tido cada vez menos liberações para tanques aéreos. O bombeiro tem exigido tanques subterrâneos pela segurança intrínseca que isso traz. Então, uma Marina hoje também tem um tanque subterrâneo, igual a um posto de cidade. Os equipamentos bombas também são, em termos de custo, muito parecidos. E a mesma rota tecnológica que a gente vê hoje nos grandes postos de rodovia e adentrando os postos urbanos, bombas submersas, aquelas bombas que ficam no fundo do tanque subterrâneo, sim, também vêm sendo empregados. Então hoje, se você desconsiderar o custo de um terreno, né, que por vezes pode ser talvez a maior parte desse investimento, abrir um posto de Marina não custaria mais do que um posto urbano ou um posto rodoviário, né? Ainda seguindo nesse tema, pensa que um posto Marina que abastece rebocadores ou grandes barcos de pesca, ele transaciona volumes parecidos com um posto de rodovia. A similaridade é muito grande. Agora, um posto numa marina de embarcações pequenas e recreativas se assemelha muito a um posto urbano. Então, não se investe mais nem menos. É muito parecido, muito parecido. Perfeito. E você estava até já mencionando sobre a questão dos tanques subterrâneos. Como é que fica essa preocupação ambiental em relação ao posto de Marina? Bom, não sei se todos os empresários conhecem, e provavelmente os que não são do segmento também, esses desconhecem em absoluto. A parte mais segura de um posto é a arquitetura de equipamentos que vão ser instalados nele. Então, para atender um compromisso com o meio ambiente, com segurança ambiental, segurança ocupacional, a gente está falando de produtos inflamáveis, que tem um potencial de contaminação das águas muito grandes. Então, hoje, você tem como uma das características que exige mais o processo de licenciamento ambiental. Você vai falar assim, Renato, posso construir um posto Marina em qualquer lugar? Certamente não. Certamente não. Há uma preocupação com o impacto no ecossistema, fauna e flora que ali habitam aonde você pretende abrir um posto Marina. Então, você vai ser muito exigido em atender essas expectativas de localização, de mitigação de eventuais vazamentos. Tem todo um sistema de monitoramento de vazamentos. Então, certamente o desafio está em atender todas essas regras ambientais e de segurança. Perfeito. Em relação ao tipo de embarcação, né? Então a gente está falando de qualquer tipo de embarcação marítima, jet ski. Qual é o público geralmente desses postos de Marina? Olha, hoje você vai ter uma determinação de público muito pela tua capacidade. Então, se você for olhar, por exemplo, um posto Marina para rebocadores e para a parte de barcos pesqueiros de grande porte, você já tem que trabalhar com um sistema de transferência de combustível de mais alta vazão. Então, eu vou fazer aqui uma reflexão entre nós. Um rebocador, por vezes, vai abastecer 14 mil litros de diesel num único abastecimento. Yes. Se você trabalhar com uma bomba comum de posto de gasolina, 50 litros por minuto, que abastece um veículo de passeio, a gente não erraria em dizer que um abastecimento levaria facilmente mais de meia hora. Às vezes 45 minutos. Se você for colocar 2 embarcações dessa, você pode estar com o posto fechado por quase 1h30 abastecendo essas 2 embarcações e não conseguiria trabalhar com outras. Então, o que determina o tipo de embarcação? A velocidade que você vai fazer essa transferência de combustível. Quando você abastece
um grande rebocador, você já trabalha com bombas de 400 litros por minuto. Então, isso é um facilitador enorme. Bombas de 200 litros por minuto. Então, um posto marina, sua característica é escolher uma bomba de transferência que dê velocidade. E depois você tem o abastecimento de jet skis, como você comentou. Esse já é um abastecimento muito parecido com um veículo de passeio. As vazões são menores, 50 litros por minuto. O pessoal opta muito por uma gasolina de alta octanagem. Isso é muito interessante. Um dos pontos que vai determinar o tipo de embarcação que vai te visitar é quão veloz você abastece e quão competitivo em preço você é para aquela característica de embarcação, Joyce. Tem razão, perfeito. Agora, uma outra dúvida, uma outra questão que eu estava pensando aqui. A gente fala muito sobre outros negócios dentro do posto, né? Então, por exemplo, um posto urbano, um posto de rodovia. É muito comum a gente ver loja de conveniência, troca de óleo e outros serviços dentro do posto. Como é que funciona isso? E aí é mais uma curiosidade minha. No posto de marina, o empresário ele consegue colocar outros serviços também? Além do abastecimento? Bom, a sua pergunta é muito boa, porque sim, ele consegue agregar outros produtos, outros serviços na marina. E os mais comuns numa marina de recreação é uma oferta de, por exemplo, diversos tipos de carnes para churrasco, refrigerantes, bebidas em geral. Então, os barcos chegam para abastecer e acabam, por vezes, já levando todo o kit churrasco, que vai ser aquela tarde, aquela diversão. Esse já é um ponto. Acho que uma das coisas mais comuns que eu vejo numa marina, tanto para as que trabalham com barcos pesqueiros e as de recreação, é gelo. Gelo, por incrível que pareça, as embarcações acabam levando para refrigerar alimentos e bebidas, e os barcos de pesca em larga escala. Aí já não é mais aquele saco de gelo de 5 quilos. Nós estamos falando de uma máquina de produção em larga escala, e ele vai levar 3 toneladas de gelo para o mar, às vezes muito mais, para, logicamente, refrigerar todo o pescado ao longo dos dias que ele vai estar navegando atrás de pesca. Então, acho que uma das coisas é a conveniência de ter alimentos, pode estar na marina. A outra coisa é o gelo como uma ferramenta de trabalho, mas não também seria raro prestação de serviços. Então, uma marina, sua pergunta é boa, porque eu conheci um pouco do mercado de jet skis, e quando você tira um jet ski da água, você vai fazer um processo de limpeza. Você vai lavar o jet ski. Provavelmente, se você tirou ele já da água salgada do mar, você vai dar um banho de água doce, vai lubrificar antes de guardar o jet ski. Então, aqui já entra uma parte de prestação de serviços. Como prestação de serviços, eu tenho todo tipo de facilidade em manutenção de embarcações, e algumas marinas até são munidas de sistemas de comunicação e acabam te trazendo muitas dicas úteis e sendo um grande ponto de apoio para uma emergência. Então, é muita coisa legal que está numa marina e nem todo mundo conhece, né, Joyce? Sim, nossa, bem interessante. E a pergunta ali, uma das mais importantes, até que posto atua nesse segmento? Olha, Joyce, uma ótima pergunta. Até que posto sim atua nesse segmento? Até que posto hoje cobre todo e qualquer tipo de sistema e infraestrutura para combustíveis. Itens inflamáveis, não exclusivamente gasolina e diesel e etanol, mas qualquer tipo de produto inflamável que você precisa armazenar e transferir. Uma das fortalezas da Tecposto é ter feito muitos projetos de marina ao longo dos anos. Então você tem marinas que nós projetamos e fornecemos todo o sistema de transferência de combustíveis no Guarujá, em Santos. Agora a gente está trabalhando com uma marina nova em Angra dos Reis. Então a Tecposto tem essa experiência e o empresário pode contar com isso. Ô Joyce, eu quero aproveitar e falar por uma característica interessante e muito focado na
na cultura da Tecposto em relação a diesel. Tá? Uma das características que pouca gente conhece é que o diesel marítimo não leva biodiesel. Olha que coisa interessante, porque a gente vem acompanhando de perto o Combustível do Futuro, um programa socioeconômico fantástico do Estado, onde ele busca trazer combustíveis cada vez menos poluentes, com menos origem fóssil. Então, a gente tem visto o acréscimo de biodiesel no diesel para postos de rodovia e postos urbanos. Os desafios vocês já conhecem, sim. É um produto perecível, que estraga se estiver parado, e o mercado marítimo ainda tem a oportunidade de encontrar um diesel puro, né? Isso é ótimo, por quê? Porque, por vezes, embarcações vão ficar paradas muito tempo, Joyce. Então, é aquela coisa, eu ainda não tenho nenhum iate, mas a gente... Ainda, mas temos amigos que têm, e você usa menos do que você gostaria. Não por uma escassez de dinheiro, mas por uma escassez de algo muito mais caro, que é tempo. Então você não tem tempo de usar suas embarcações, o seu barco, seu iate com a frequência que você gostaria. E essa embarcação vai ficar estacionada por muito tempo com diesel no tanque. Então, por uma felicidade desse segmento, o diesel marítimo ainda não arrasta biodiesel incrementado na sua composição. Então, a gente acredita que isso deve se manter por algum tempo, mas por que eu falo de tudo isso? Pela cultura da Tecposto e pela marca Filtec de filtros que a gente tem especificamente para diesel. Se hoje houverem mudanças nessa regra e o incremento de biocombustíveis também chegar no mercado marítimo, a Tecposto vai empregar os seus filtros de alta performance na remoção de particulado sólido, na retirada de água também que estiver diluída dentro do diesel. Então, sim, temos um desafio, mas a Tecposto tem a resposta tecnológica para o diesel que pode um dia chegar também a uma marina. Olha, agora nós temos ido muito a Angra visitar esse empresário. E talvez seja um dos dias mais legais, porque o cenário é paradisíaco, o contexto é muito legal, buscar ofertar combustíveis para um mercado pouco assistido é algo que também nos motiva. Todo aquele contexto é algo que tem nos feito gostar cada vez mais desse tipo de cenário, e contem com a Tecposto para conhecer, implementar, construir. A gente está aqui para dar o suporte integral, Joyce. Bacana, Renato. Deixa eu aproveitar e tirar mais uma dúvida. Por que é recomendado a utilização de bomba submersa nesse tipo de posto? Bom, de novo, uma boa pergunta, Joyce. E não é uma questão de escolha mais, tá? Quando você vai pensar na rota tecnológica desse tipo de sistema, um dos desafios numa marina são as distâncias. Então você nem sempre vai ter os tanques instalados próximos do local de abastecimento, e aí para vencer esse tipo de distância, só através das famosas bombas submersas. E qual distância, né? Aí qualquer distância já não é mais um desafio. A gente tem instalações a centenas de metros de distância, por vezes de forma subterrânea. Logicamente que depois essas tubulações elas vêm pelo pier, então você também tem uma estrutura para acomodar essas tubulações no pier que vai até o flutuante. Então, salvo você construa uma balsa de abastecimento, né, a sua marina seja o próprio tanque flutuante, as bombas submersas vão ajudar com esse desafio, que não é um desafio, é só uma característica desse tipo de projeto, tá, Joyce? Tá, ok. A instalação é similar ao que a gente vê nos postos. Exato. Salvo existem algumas preocupações técnicas da transição entre as tubulações subterrâneas e o próprio flutuante, até para manter a integridade, aquilo sobe e desce, tem um movimento constante. Sim. Salvo esses desafios que tem que ser muito técnico para responder, é a mesma coisa, e você tem o que você vê num posto de rodovia, que você está acostumado a ver nos nossos clientes,
empregado numa marina, Joyce. Legal. Em relação à gestão de estoque, né? Em relação aos combustíveis que ficam armazenados nesses tanques, como funciona? Bom, a resposta para isso é uma exigência ainda maior do que de um posto urbano. Você está na beira de um rio, você está na beira do mar e a preocupação com o vazamento é ímpar, até porque você teria um derramamento que sairia flutuando. Quando você está trabalhando num posto urbano, se você tiver algum tipo de vazamento, vai contaminar o lençol freático, vai contaminar aquela terra, mas existe uma forma de remediar mais simples e com um prazo maior. No caso da beira de uma bacia no oceano, você já lançaria o combustível diretamente nas águas. Então, o porquê você vai fazer uma gestão de estoque no detalhe e com precisão alta? Para evitar esse tipo de contaminação. Você tem sondas que ficam dentro desses tanques e que elas conversam com o equipamento lá no pontão onde você está abastecendo as embarcações. Então, por segurança, o sistema tem inteligência de dizer o seguinte: caramba, eu não estou abastecendo nada de veículos, não está saindo nada pelo equipamento meteorológico, mas está diminuindo a quantidade de combustível nos tanques. Isso já é o suficiente para alertas, alarmes, envios de e-mail, planos de contingência, desarme de bombas. Então, a inteligência disso, ela vai tanto para a preocupação ambiental, sensores de vazamento em todos os pontos, quanto também para saber quanto que o revendedor tem de combustível armazenado nesses tanques, quanto ele ainda consegue atender de embarcações, se ele já precisa programar uma recompra de combustível, ou ele precisa se programar para um final de semana, onde os marinheiros vão chegar com as embarcações na quinta-feira, sexta-feira, e já deixar as embarcações todas preparadas para a recreação de sábado e domingo do proprietário das mesmas. Então, hoje, a tecnologia que existe, e a gente trabalha com a marca da Gilbarco Widerhut, é um produto com 40 anos de janela, né? Não é um produto novo, em experimentação, é um produto confiável, é um produto de alta precisão, é um produto focado nessa preocupação que a gente acabou de falar, mas ele é um produto que está em metade, provavelmente, dos postos do Brasil. Então, ele tem um custo de aquisição muito razoável, dito baixo para o cenário, e está aí disponível a centenas de milhares. Então, com isso você fecha bem o circuito e eu acho que acaba vendo que uma marina é um bom negócio, como a gente falou, rentável, e tem todo um sistema por detrás que vai trazer a segurança dessa operação. Perfeito, Renato. Acho que a gente conseguiu cobrir ali os principais pontos, né, do que seria hoje construir um posto na Marina. Obrigada, agradeço sua participação aqui mais uma vez no nosso PodTech. E é isso. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Joyce.